Portugal aderiu à então CEE em 1986, mas os fundos comunitários começaram a chegar ainda antes. E foram, durante mais de 35 anos, um fator decisivo para melhorar a qualidade de vida dos portugueses e a modernização do país. Passou a haver mais estradas, mas também água e saneamento, eletricidade, escolas, hospitais, centros de investigação, uma população mais qualificada. Estamos entre os 6 países da União que mais fundos estruturais receberam, mas isso não impediu que Portugal ficasse para trás no desenvolvimento europeu desde o ano 2000. Entre os 27, somos agora o 19º país em rendimento per capita e as previsões para os próximos anos não são animadoras. Estamos prestes a receber a maior vaga de fundos europeus de sempre. Saberemos aplicá-los de modo a favorecer um crescimento da economia portuguesa muito maior que o das últimas 2 décadas? Que se perspectiva que chegará, acho que Portugal pode requalificar trabalhadores que queiram investir no seu futuro. Eles foram bem aproveitados os fundos comunitários. Agora, o que pode ter havido, e isso poderá ter havido alguns excessos, se nós ganhamos muito com os fundos, imagine-se onde é que nós estaríamos se tivéssemos utilizado todos os fundos da melhor forma possível. Portugal, antes e depois da entrada da União Europeia e de beneficiar dos fundos estruturais, não é o mesmo país. E por isso houve alguns erros na distribuição de recursos, e houve até alguns casos de fraude, temos de ser objetivos, mas, no geral, os fundos estruturais deram uma ajuda extraordinária ao desenvolvimento não só económico, mas social, cultural, científico do nosso país. Desde a adesão à União Europeia, Portugal tem contribuído com cerca de 1% do PIB nacional para o orçamento comunitário e recebido, em média, através dos fundos europeus, cerca de 3% do PIB nacional. Desde o final da década de 80, que a maior fatia do investimento feito no país provém dos fundos estruturais. A escolaridade mínima obrigatória era de 6 anos. Refiro-me à mortalidade infantil, que era uma das mais altas da Europa, ou à esperança de vida, que era uma das mais baixas. Hoje em dia, a esperança de vida em Portugal, a mortalidade infantil em Portugal, tem melhores indicadores que nos Estados Unidos da América. De Bragança a Sagres, temos muitos exemplos no território onde houve melhorias na experiência de vida dos cidadãos residentes e visitantes que decorreram de apoios comunitários. Sou o Yuri Leitão, sou de Viana do Castelo, tenho 22 anos, já faço ciclismo desde os meus 6 anos. Eu sempre fiz ciclismo de estrada, como faço até hoje. Acabei por descobrir a pista e despertou muito interesse. Sempre tive muita vontade de competir num velódromo. Sem o velódromo não conseguíamos ter os resultados que temos tido. Nós temos muito carinho por esta pista e não somos só nós, muitos atletas estrangeiros gostam muito também desta pista, ela está muito bem construída. Há grandes seleções que costumam vir para aqui para Nadia treinar. Dentro da Europa não haverá nenhum sítio assim com as condições que nós conseguimos ter aqui.
Internacionalmente, isto chama muito a atenção aqui o Centro de Alto Rendimento, aqui a nível nacional e internacional, porque vem sempre em muitas equipas. Não era conhecido, Portugal nesse ponto não era conhecido. Uma das principais consequências que se apercebe é a prática do desporto amador, sobretudo do ciclismo, nos últimos 10 anos. Como temos o Centro de Alto Rendimento há tão pouco tempo, ter já tantas medalhas e tantos campeões para todos os portugueses, acho que é um orgulho. Neste momento temos 3 títulos europeus, temos uma atleta que se qualificou para os Jogos do Japão, para o ano. O trabalho que é feito aqui é fundamental. O título mais importante que eu tenho até hoje foi conquistado em novembro de 2020, na Bulgária, fui campeão europeu. A medalha de ouro é sem dúvida a conquista maior que tenho até hoje. Até ao final dos anos 90, as infraestruturas foram um dos principais alvos de investimento dos fundos europeus, destacando-se as infraestruturas de transporte, onde se incluem estradas, ferrovias, pontes, portos e aeroportos. Há evidência de que os investimentos em infraestruturas de transportes têm tido efeitos positivos no desempenho económico do país, sendo os portos o investimento que tem maior efeito no PIB e as autoestradas menor. Entre 1986 e 2010, Portugal multiplicou por 14 a densidade da rede de autoestradas. Portanto, em termos de investimento em infraestrutura, Portugal tem atualmente, em termos, por exemplo, de quilómetros de autoestrada per capita, um dos índices mais elevados no mundo. Na esmagadora maioria dos países da Europa, na média dos países da União Europeia, a densidade da rede ferroviária é 3,5 vezes a densidade da rede rodoviária. Em Portugal, a rede rodoviária de autoestradas tem uma densidade superior à rede ferroviária. Para dar um número muito simples, em Portugal há cerca de 290 km de autoestrada por cada milhão de habitantes, que compara com cerca de 150 km de autoestrada por milhão de habitantes na média da União Europeia. O surgimento da Via Rápida veio permitir um acesso a toda a periferia da ilha que não existia. Antigamente, uma família do Funchal que se descia passar o dia ao Porto de Menezes era meio dia de viagem para lá e meio dia para cá. Hoje em dia, nós fazemos isto em 3/4 de hora. No fundo, o que a Via Rápida fez foi encurtar distâncias de uma forma brutal. E isso permitiu, no caso desta empresa, conseguimos fazer nos dias que correm 2 entregas diárias de medicação a 87% das farmácias. Para quem conhece a orografia da Madeira, isto é extraordinário. As distâncias eram incomensuravelmente maiores. O antes das vias rápidas e o depois das vias rápidas é incomparável a todos os títulos a nível de qualidade de vida de todo e qualquer habitante desta terra. Vejamos o caso do aeroporto. A ampliação do aeroporto também foi crucial para o desenvolvimento que ocorreu. Esta Ilha da Madeira não seria comparável o que seria hoje em dia se não tivéssemos entrado na Comunidade Económica Europeia. É a percepção que eu tenho enquanto cidadão. O investimento em infraestruturas é uma condição necessária para o desenvolvimento económico. Os países com níveis de desenvolvimento económico mais elevado são países que possuem um sistema de infraestruturas maduro e adequado às necessidades dos seus cidadãos e das empresas. Ora, esta relação entre infraestruturas e desenvolvimento não significa necessariamente que todo o investimento em infraestruturas se traduz em desenvolvimento económico. E neste aspecto Portugal é um caso interessante, porque é um caso que usou muito desse investimento em infraestruturas, sobretudo infraestruturas de transporte, para combater a desertificação do interior, para aumentar a coesão territorial. E o que nós verificamos é que este objetivo não foi sempre conseguido.
desenvolver o interior só com autoestradas, porque isso, por vezes, esvazia mais as regiões interiores que outra coisa, não é? Portanto, tem que ser um pacote de políticas adaptada a cada tipo de região. Curiosamente, chegamos à conclusão que uma das regiões que mais beneficiou com este encurtamento de distâncias foi precisamente a região da área metropolitana de Lisboa. As SCUT, quando foram pensadas, foram autoestradas, como o nome indica, o SCUT significa sem custos para o utilizador. Significa que foram usadas como mecanismo de desenvolvimento de regiões. Esse pressuposto foi invalidado a partir do momento em que se introduziram portagens nas SCUT. Em Portugal nós temos uma situação em que nós pagamos para circular em autoestradas com níveis de utilização muito baixos e não pagamos para circularmos em autoestradas com níveis de utilização muito elevados. 70% dos troços com menos de 10 mil veículos por dia em Portugal têm portagem. O que é que estamos a fazer? Estamos a agravar esta assimetria. É o momento de Portugal olhar para o seu território e fizemos isso, por exemplo, no Alqueva e nos perímetros de rega do Alqueva. A Migdal surgiu ao identificar-se o potencial para a produção de amêndoa no Alentejo. É uma empresa que se dedica à produção, à transformação e à comercialização da amêndoa mediterrânica de casca dura em amendoais que temos na região de Ferreira do Alentejo, e a amêndoa depois é processada na nossa fábrica, na fábrica da Migdal, também em Ferreira do Alentejo. Esta amêndoa portuguesa, depois por sua vez, uma parte é exportada sobretudo para a Europa e outra parte é comercializada no mercado nacional. Tudo isto foi possível e surgiu a partir do momento que o perímetro de rega do Alqueva chegou aqui à herdade onde nós tínhamos outras culturas e permitiu olhar para outras hipóteses culturais, para além das culturas que na altura eram mais normais fazer. Somos competitivos a nível mundial em termos de custos de produção. No caso dos amendoais e da fábrica, recorremos a fundos comunitários, que foram importantíssimos para garantir que os projetos pudessem avançar. Sem Alqueva não haveria este tipo de cultura ou outras que estão em desenvolvimento no Alentejo. Beneficiou não somente a região em si, a nível agrícola, mas também o tecido empresarial, não somente do Concelho, mas do Alentejo todo, não é? Inclusivamente também trouxe mais turismo, foi uma melhoria de 8 para 80. Os fundos estruturais foram reforçados quando se constatou que alguns países, como Portugal, Espanha, Irlanda e Grécia, os chamados 4 parceiros da coesão, tinham níveis de desenvolvimento inferiores aos restantes. Foi então necessário criar um pacote financeiro que permitisse que essas regiões menos desenvolvidas abrissem caminho rumo à prosperidade. Feito o balanço de 3 décadas, há 3 regiões do país, Lisboa, Val do Tejo, Algarve e a Madeira, que abandonaram o estatuto de menos desenvolvidas. Já as outras 4, os Açores, o Alentejo, o Centro e o Norte, estão ainda entre as que mais dependem dos fundos estruturais para se desenvolverem. Se olharmos para a Alemanha, se olhar para a Holanda, ou se olhar para a própria Bélgica, se olhar, enfim, qualquer país, tem vários polos dinâmicos e reconhece-os e valoriza-os e procura estimulá-los. E, de facto, a região no centro e a região norte são 2 regiões que precisam de ser olhadas pelo país, de modo a que todo o potencial que existe nas suas universidades, nos seus centros tecnológicos, nas suas cidades médias, sejam mais estimuladas, porque senão o país fica um país muito desequilibrado. No anterior quadro de apoio, 2 em cada 3 euros que a Europa enviou para Portugal foram para o norte e centro do país.
Curiosamente, é no Norte que está uma das zonas mais industrializadas da Europa. E nos últimos anos é do Norte que vem o maior contributo para o crescimento da produtividade nacional. A Zona Norte e a Zona Centro, especialmente a Zona Norte, estão num processo de grande reestruturação. Por exemplo, o tipo de certos investimentos de empresas multinacionais que tiveram lugar recentemente na Zona Norte são completamente diferentes do tipo de investimentos que tínhamos ainda há 20 anos. Não é? A indústria que hoje temos, quer a indústria feita a partir de empresas portuguesas que evoluíram, quer a indústria feita a partir de grandes grupos internacionais que temos, nomeadamente ligados à indústria automóvel e instalados a norte, dão-nos esperança e permitem-nos antever uma indústria mais competitiva. Aquilo que nós estamos a observar nas multinacionais é que elas estão não apenas a deslocalizar a produção, elas estão a deslocalizar os seus centros de investigação e desenvolvimento. E Portugal conseguiu apanhar essa onda. Os casos da Bosch em Braga ou da BMW no Porto, tanto que têm centros de inovação, ou da empresa Vestas, uma empresa dinamarquesa ligada ao fabrico de aerogeradores, são empresas que estão a selecionar Portugal para os seus centros de desenvolvimento e os seus centros de investigação. E hoje é possível devido ao que, entre outros aspectos, os fundos europeus permitiram fazer na melhoria dos nossos centros de inovação, na melhoria das nossas universidades, na melhoria da nossa capacidade de ensino. Das opções mais importantes que se fizeram em Portugal foi criar algumas universidades fora dos sítios tradicionais. E, de facto, termos uma universidade do Minho, temos uma universidade da Beira Interior, temos uma universidade do Algarve, temos uma universidade de Trás-os-Montes, em termos politécnicos, é em si um valor excepcional. Quando estava no CDE, utilizava muito o exemplo de Braga, que é uma cidade bastante dinâmica, onde há uma boa articulação do setor privado, as universidades e também o setor público, não é? Que é bom, a pôr as pessoas à volta da mesa e discutir e partilhar e alinhar as pessoas numa estratégia comum, não é? Portugal foi classificado como, de facto, já um país inovador. E eu acho que isso representa e isso ilustra bem que Portugal apostou em infraestruturas, requalificou-se muito, mas nos últimos anos fez um esforço consistente e persistente de valorização dos recursos humanos, que muitas vezes não é reconhecido mais internamente do que internacionalmente. E esse é um percurso que não pode ser de modo nenhum desligado daquilo que foi a utilização dos fundos europeus durante cerca de 3 décadas. Há sinais de que estamos no trajeto do Made in Portugal para o Created in Portugal. Em 2020, a Comissão Europeia considerou a economia portuguesa entre o grupo de países fortemente inovadores. E Portugal tem neste momento 4 startups que atingiram o estatuto de unicórnio, enquanto a Espanha tem só uma e a Itália nenhuma. Estaremos a caminho de uma nova versão de Portugal, uma espécie de Portugal 4.0? Portugal estar num grupo já dos países fortemente inovadores é uma excelente notícia. Eu acho, aliás, que estamos perto de atingir aquilo que eu acho a massa crítica necessária para um salto. E estou em crer que essa tendência continuará, acentuar-se-á mesmo e chegará a notar-se nesse indicador de síntese que é a riqueza medida por cada um de nós. O que se passa é que nós já temos casos de excelência em muitas áreas, temos chamados unicórnios, não? Mas a verdade é que, como não há ainda uma massa crítica suficiente, muitos deles acabam por ir para fora. Mas estamos naquela fase quase a atingir a massa crítica suficiente para que elas se localizem verdadeiramente aqui no país, o que é de qualquer maneira notável, porque quem se lembra de como era o país há alguns anos atrás, não podia sonhar que já pudéssemos hoje em dia estar numa dessas categorias como um dos países com nível muito elevado de inovação. Radical é ser programador numa aldeia, no meio de uma serra.
A Aldeia Histórica Castelo Novo foi o nosso primeiro posicionamento. Tínhamos um pequeno spot que basicamente dizia: se queres algo radical, se Nova Iorque para ti já não é o que era, se Singapura está uma seca, então vem mesmo programar próximo de uma serra para uma aldeia histórica. Isso deu nenhum resultado, ou seja, batemos mesmo com a cabeça no granito duro daqui da Serra da Gardunha, mas chamámos a atenção. E chamámos a atenção porque o programa tinha 2 ou 3 aspectos muito interessantes, que era posicionar-se muito naquilo que era o estilo de vida, como contraponto às grandes cidades, como nós aqui chamamos o Smart Rural, como contraponto à Smart City. E de repente, em vez de 4 ou 5 programadores, estava a fazer reuniões para 100 programadores, para 100 engenheiros, que parecia quase um sonho. E começámos também, obviamente, a fazer a interligação, que deu muitos frutos também com as universidades, com os politécnicos. E chegámos ao dia de hoje, e é esse ponto em que estamos, com cerca de 800 postos de trabalho criados nas áreas das tecnologias de informação, com uma diversidade já interessante de empresas, entre startups e empresas de maior dimensão que aqui se colocam, algumas 100% internacionalizadas. Nós refuncionalizámos não sei quantos espaços. Coisas que eram muito relevantes nos anos 90 nos financiamentos comunitários, como por exemplo multiuso desta vida, foram semeados que nem cogumelos por esse país. Nós agora somos centros onde têm 400, 500 engenheiros a trabalhar. Os sítios dos mercados, tão vibrantes nos anos 70, anos 80, que foram perdendo também alguma relevância, até no contraponto com as médias e grandes superfícies, onde havia queijo, agora há um Fab Lab, onde eram os talhos, agora estão startups. E aí os fundos comunitários foram, de facto, a energia extra, o financiamento que precisávamos para a tal agenda de transformação, de uma economia dita tradicional para uma economia do século XXI, que hoje se consegue ligar ao mundo. No nosso caso, já temos pessoas até de outros países que o Fundão atraiu e que estão a colaborar connosco. Que vêm com as famílias inteiras a vir para o Fundão. Portanto, antigamente quem ficava cá era quem não prosseguia estudos e quem depois não migrava para as grandes cidades. Neste momento começamos a ver precisamente o oposto, começamos a ver esse conhecimento, esse pessoal qualificado a voltar para aqui. Os fundos europeus são muito importantes porque são um mecanismo que permite alavancar este início, dar o primeiro passo nestas regiões onde é mais difícil de nós competirmos com grandes centros urbanos. Por isso, se me pergunta qual é que é as estradas e as autoestradas mais importantes para o desenvolvimento do interior do país, eu diria-lhe que são aquelas que têm a ver com a passagem do 4G para o 5G. As novas autoestradas digitais podem, de facto, ser um fator mais relevante do ponto de vista da diminuição das assimetrias. Seremos, provavelmente, talvez um dos primeiros sítios do mundo onde toda a escola pública aprende programação. E todos os meninos, a partir dos 6 anos, aprendem programação. Até o ano 2000, o objetivo dos fundos estruturais parecia cumprir-se. Portugal convergia com a média europeia e isso refletia-se na evolução positiva do rendimento médio de cada português. Se em 1985 o PIB per capita nacional representava apenas 53% da média europeia, no ano 2000 Portugal alcançava o melhor desempenho com 85%. Mas na viragem do século a situação alterou-se. Temos vindo a descer e estamos hoje entre os últimos da tabela de rendimento per capita dos 27, ao contrário de parceiros da coesão, como a Irlanda, ou de países de leste que aderiram à União Europeia já neste século. Quererá isto dizer que os fundos europeus não têm cumprido o objetivo?
Os fundos são, sem dúvidas, muito importantes para a nossa economia, porque, para já, constituem a parte essencial do nosso investimento público, mas não é a utilização dos fundos que explica o nível de desenvolvimento de um país. Há um trajeto de aceleração que acontece sempre nas fases iniciais da adesão à União Europeia e de que Portugal também partilhou. São estradas, são esgotos, são redes de comunicação em geral e, portanto, é atacar aquilo que são os bloqueios mais estruturais, mais básicos ao crescimento. Nós éramos dos países que mais cresciam na União Europeia, éramos um exemplo para os países de leste, mas essa fórmula deixou de funcionar. Deixou de funcionar e nós demorámos muito tempo a perceber isso. Um caso interessante, a Irlanda. A Irlanda estava muitíssimo abaixo da média europeia quando aderiu à Comunidade Europeia, que foi antes de Portugal, e hoje em dia está muitíssimo acima. É um dos países per capita mais ricos da Europa e mais ricos do mundo. Mas não foi só porque utilizou bem ou mal os fundos estruturais. A questão fundamental da Irlanda é uma estratégia de desenvolvimento económico que começou mais ou menos a partir dos meados dos anos 90, que é relativamente diferente da de Portugal. Ou seja, uma estratégia muito agressiva em termos de atração de investimento estrangeiro, com, digamos, uma política de impostos bastante baixos. Política económica, a meu ver, bem ou mal conduzida, explica por que razão é que Portugal não está hoje onde nós gostaríamos que Portugal estivesse. Em 2000, Portugal deixou de crescer e de início nós pensámos que estávamos perante uma crise cíclica, mais uma, como tivemos muitas, mas curta e passageira, mas de facto verificou-se que foi uma mudança de regime económico, entramos num período longo de estagnação. E porquê é que isso aconteceu? Isso aconteceu fundamentalmente porque depois de um longo período de um modelo de grande sucesso económico, nós continuámos a insistir nas mesmas políticas, sendo que o mundo tinha mudado muito. E mudou muito, primeiro, porque passámos a partilhar uma moeda com a União Europeia, o euro, e depois mudou muito porque a globalização acelerou e por isso nós, numa dimensão que era cada vez mais importante, que era participar nessa grande vaga da globalização que se estava a iniciar e que beneficiou todo o mundo, e nós ficámos fora dessa vaga e por isso não conseguimos retirar ganhos das novas oportunidades que o comércio internacional trouxe. Eu concluiria, porventura, que se não fossem os fundos estruturais, a crise nestes países teria sido brutalmente mais forte. Mas, de facto, só em 2007 é que nós notamos que o país, do ponto de vista das políticas públicas, começou a tomar consciência de que nós precisávamos, ou seja, não podíamos continuar a fazer o mesmo que fizemos nos anos 80 e nos anos 90. Tínhamos que ter em atenção que estávamos num mundo muito mais competitivo, em que a China mudou as regras da concorrência, em que os nossos setores que competiam pelo preço não conseguiam mais competir pelo preço, porque é impossível competir com o preço da China. E por isso, para conseguirmos, nós tínhamos que fazê-lo não com o modelo anterior, mas já alicerçado em conhecimento, na capacidade de inovação, vender produtos mais caros, gerar mais valor e pagar melhores salários aos trabalhadores. Quando nos comparamos com países, nomeadamente da Europa Central, antigos países de leste, que hoje, depois da sua entrada mais tardia no contexto europeu, tiveram um desenvolvimento mais rápido, mas esses países tinham níveis educacionais mais altos. Nós estamos a fazer um percurso notável nesse domínio. O Instituto de Emprego e Formação Profissional é um dos maiores beneficiários de apoios europeus em Portugal. Muito do que se faz de formação, de investigação em Portugal, se faz com o apoio de fundos europeus. Nós estamos num cluster, o Cluster Engineering and Tooling, que integra a indústria de moldes e de plásticos, que são, por natureza, setores de ponta, setores do ponto de vista industrial muito exigentes. Desse ponto de vista, as empresas têm sido capazes não só de utilizar os fundos, mas de investir muito na formação das pessoas. No nosso caso, nós temos tido o apoio principalmente do Sem Fim, que tem feito um trabalho enorme de apoio não só à qualificação de jovens, mas também à requalificação dos adultos. Com este curso de Tecnologia Mecânica pode-se arranjar um trabalho com bastante facilidade. Há uma grande procura porque há falta de mão de obra qualificada nesta área e, portanto, isto aqui abre um mundo inteiro a quem queira investir no seu futuro. Hoje existe uma grande atratividade dos jovens por áreas
que são, nós dizemos, sexy. A área, por exemplo, da cozinha é claramente uma das áreas que está a atrair muitos jovens, fruto da grande propaganda de televisão e do entertainment que se está a fazer. Essa capacidade de influenciar os jovens para aquilo que são as necessidades reais da economia e não aquilo que muitas vezes está nos mídia, é um trabalho fundamental que temos que fazer em conjunto. Sabemos que o investimento de €1 na indústria se multiplica por 3 ou 4 na economia. Nós hoje, se quisermos um canalizador, temos uma grande dificuldade de arranjar, ou um pintor. O Reino Unido, por exemplo, tem vindo a recrutar no mundo inteiro alunos de escolas para as suas universidades. Portanto, tem-se reabastecido de capital humano. E nós, se calhar, deveríamos seguir um pouco esse modelo de mostrar que a nossa indústria é uma indústria que pode captar, no fundo, jovens de todo o mundo. A estratégia de requalificação, face às mudanças tecnológicas que nós temos, é absolutamente essencial para o tal crescimento da produtividade. Tem muito interesse olhar para a relação entre o rendimento de uma região e a escolaridade da sua população. No caso de Portugal, nós temos regiões como o Tâmega e Sousa, que é a região mais pobre de Portugal, que é precisamente a região menos escolarizada. Uma das variáveis que me dá mais esperança para o futuro, que é a redução do abandono escolar. Portugal veio de cerca de 50% do abandono precoce ou escolar, 40 e tal % no início dos anos 2000, para 10% em 2019, que é basicamente a média da União Europeia. Tivemos um primeiro momento em que os fundos foram muito importantes para a melhoria geral das grandes infraestruturas. Tivemos um segundo momento onde houve uma atenção reforçada ao tema das qualificações e agora entramos neste período onde haverá uma atenção combinada a 3 grandes temas. O tema da resiliência, o tema do clima, o tema do digital. Até final desta década, Portugal irá receber praticamente metade do que recebeu ao longo de 35 anos. Mais de 50 mil milhões de euros estarão disponíveis até 2029, é o equivalente a 38 aeroportos do Montijo. E são verbas que resultam do Portugal 2020, do Portugal 2030 e do Plano de Recuperação e Resiliência. Este é, pois, o momento de retirar lições do passado e preparar uma estratégia para o futuro, com grandes objetivos bem definidos: coesão, inovação e sustentabilidade. A estratégia do Governo em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência, a digitalização está lá, a transição energética e climática está lá. Aliás, Portugal tem experiências bastante interessantes desse ponto de vista. Em Viana do Castelo é uma experiência, digamos, piloto em termos de utilização das eólicas de alto mar, não é? Que está a ser vista com muito interesse por muitas regiões, portanto, na Europa. A transição climática e energética impõe-se como uma prioridade na resposta aos compromissos de sustentabilidade dos Estados-membros. Portugal tem pela frente desafios como a reconversão das centrais a carvão, a criação de um cluster de hidrogênio ou a aposta no cluster do mar. O país importa 2/3 do peixe que consome, um fardo demasiado pesado para um dos 15 maiores países oceânicos do mundo. Eu acho que nós, apesar de tudo, estamos-nos a virar agora para o mar como nunca se calhar estivemos. A economia do mar é um conjunto de atividades muito heterogéneo. Tem atividades da pesca mais artesanal, como a apanha do percebe, como tem atividades tecnológicas que são na fronteira, como a exploração do mar profundo ou as próprias energias renováveis offshore. E, portanto, obviamente que aquilo que são os desafios para a competitividade destes setores são completamente diferentes e em grande parte, são os mesmos desafios que o resto da economia portuguesa atravessa. Nós temos aqui um sítio privilegiado, no meio do mar, o mar profundo é o nosso quintal, e com estas sinergias todas dos projetos europeus, temos vindo a conhecer cada vez mais os nossos montes marinhos, a nossa dorsal, as nossas fontes hidrotermais, descoberta de jardins de corais, recifes de corais, campos de esponjas, tudo isso com financiamento europeu.
O mar profundo é importantíssimo, não só porque nos dá energia e peixe, mas também porque tem um papel regulador do clima. Aquilo que se conhece é uma fração, é pequeníssimo, a gente quase pode dizer que conhece realmente com grande atenção do fundo do mar, o equivalente a um campo de futebol, pouco mais. Descer num submersível a 2.300 metros de profundidade. A sensação é como se eu tivesse acabado de pousar na lua de descoberta e ver as fontes hidrotermais, aquele calor, aquela energia toda. É mágico. É mágico. Os países, neste momento atual, têm que ser extremamente estratégicos. Eu gostaria de ver um bocadinho mais de estratégia naquela lista de coisas a fazer com os fundos. Nós temos muitos documentos estratégicos em Portugal e quando nós lemos essas medidas, elas fazem sentido. Qual é que é o problema? É que elas não comunicam. Elas são feitas ministerialmente, mas nós não percebemos como é que elas se vão conjugar, como é que elas se vão articular para chegarem a um objetivo. Acho que Portugal tem de pensar estrategicamente e dizer, bem, nós vamos pegar numa zona, pegar numa região e ver de que forma os fundos se devem articular, de maneira a que a estratégia que é definida para a região seja cumprida. É, a meu ver, uma das formas mais eficazes de promover o desenvolvimento regional. E eu acho que a maior vitória deste projeto até agora tem sido a participação da comunidade. O Clatra 2030 é uma iniciativa liderada pela Universidade do Algarve, em colaboração com a Associação de Moradores da Ilha da Clatra, com a CCDR Algarve e com o município de Faro, e que tem como objetivo tentar criar a primeira comunidade energética sustentável em Portugal, de forma a contribuir para a resiliência desta comunidade pescatória na Ria Formosa. O que vamos começar a ver na Colatra, muito brevemente, é uma unidade de geração de energia solar, que vai ser instalada nos telheiros de sombreamento aqui da Ilha da Colatra. Depois, uma intervenção na zona dos apoios de pesca, porque queremos também tornar essas unidades comunidades de geração de energia solar. Os barcos elétrico-solares, que estão a ser construídos na empresa Sun Concept e que vão dar uma grande ajuda naquilo que é a certificação ambiental e de sustentabilidade da ilha, no transporte marítimo, nomeadamente associada a uma das suas atividades económicas principais, que é o viveirismo. Ou seja, temos, por exemplo, ostras e amêijoas, carbono zero, com uma certificação ambiental que permita diferenciar este produto daquilo que existe na Ria Formosa a partir de práticas de trabalho mais sustentáveis. Já circula na ilha um veículo elétrico que é muito importante no apoio domiciliário à comunidade. Eu penso que a Colatra é efetivamente um laboratório vivo. Se nós formos capazes de transformar a Colatra na primeira comunidade pescatória sustentável, com base na transição energética, nós praticamente conseguimos o fazer em qualquer comunidade do país. Temos vindo a ter um aumento significativo do número de jovens pescadores, mariscadores, e porque é que têm? Porque têm condições que não tinham os meus avós, não tinham os meus pais aqui nesta área, não é? Foi sempre através de fundos comunitários que conseguimos trazer as grandes obras para a Colatra, desde o abastecimento de água, a eletricidade, o porto de abrigo para a pequena pesca, as melhores condições de trabalho agora através do Mar 2020. Nós estamos sempre presentes na discussão da melhor aplicação dos fundos para os problemas que temos. Ou seja, neste momento temos muitas candidaturas em progresso e estamos, obviamente, muito dependentes desses fundos comunitários, mas não queremos criar essa dependência. A ideia base é realmente unir a comunidade, a sociedade civil, as empresas, a academia, a administração local na gestão deste frágil ecossistema e que isso sirva de exemplo para outras comunidades, porque qualquer comunidade do interior pode ser vista como uma ilha. Trás-os-Montes e Bragança durante muito tempo esteve como uma ilha. Acabou-se a linha férrea e ficamos perfeitamente isolados. Aparece a A4, que foi um milagre.
Trás-os-Montes foi a região que menos beneficiou das acessibilidades criadas ao longo das últimas décadas. Para colmatar essa realidade, está prevista a construção de uma via rápida com 20 km que vai fazer a ligação ao comboio de alta velocidade em Espanha, tornando Bragança a cidade portuguesa mais próxima de Madrid. Eu acho que a ligação entre Bragança e a Puebla Sanabria é imprescindível que seja realizada, quer para o desenvolvimento da região, quer consequentemente para o desenvolvimento do país. Em qualquer tipo de projeto, nós precisamos de identificar quais é que são os fatores críticos de sucesso e criar um roadmap de ações que nos ajudem a potenciar aquele projeto. Seguramente que não será simplesmente pelo facto de construirmos uma nova ferrovia, de construirmos uma nova estrada, numa zona de baixa densidade, que por si só vai alavancar o desenvolvimento. Mas se tivermos um conjunto planeado de outras iniciativas, isso sim pode ajudar e pode influir no desenvolvimento das regiões. O Porto de Sines foi um porto que durante muitos anos foi apelidado como Elefante Branco. Qual é que era o fator crítico de sucesso para o desenvolvimento daquele porto? Foi captar um operador de terminais portuários internacional que pudesse ele próprio dinamizar a utilização do porto. Nós devemos priorizar os investimentos cuja análise de custo-benefício é superior e a esse nível a ligação Lisboa-Porto é sem dúvida um dos investimentos ferroviários de grande escala mais necessários em Portugal. A ligação de Lisboa-Porto em ferrovia, nos últimos 30 anos, praticamente não conheceu melhorias do ponto de vista de tempos de viagem e tem hoje um problema de capacidade. O Governo anunciou que a ligação a Madrid estaria pronta já em 2023, mas isto na realidade não corresponde àquilo que era a ligação em alta velocidade Lisboa-Madrid, que pressupunha a criação de uma terceira travessia em Lisboa. Isto, na realidade, é uma ligação que está a ser feita, de facto, entre Évora e a fronteira, e que vai permitir reduzir o tempo de ligação a Madrid. O instrumento central para a avaliação dos projetos a executar é a análise custo-benefício. Nesta equação entram custos e benefícios monetários, mas também melhoria da qualidade de vida das populações, diminuição da sinistralidade, poupança de tempo e impacto ambiental. O projeto é tanto mais viável quanto maior o rácio benefício-custo. Portugal tem um histórico muito pobre nestas avaliações, nas análises custo-benefício. Portugal tem um conjunto, de facto, de investimentos em infraestruturas conhecidos como elefantes brancos, ou seja, infraestruturas que foram muito caras e cujo impacto foi muito reduzido. A previsão de custos iniciais andaria à volta de 20 milhões de euros. E com o desenvolvimento do projeto começam a haver as tais chamadas derrapagens sobre o valor inicial. E terminamos com um valor astronómico à volta de 100 milhões de euros, o que levou que houvesse aqui um rombo bastante significativo sobre as contas do município. A dívida neste momento está bastante controlada, não tem nem coisa que se pareça com os valores iniciais. Este investimento que foi feito pelo município de Leiria nesta infraestrutura condicionou, de sobremaneira, grandes investimentos que podiam ser feitos noutras áreas. Do ponto de vista desportivo, era muito importante para a cidade que houvesse uma equipa que chegasse à principal divisão de futebol. Quem está mais perto será a União Desportiva de Leiria. Era muito importante que regressasse à primeira divisão para dar outro tipo de visibilidade à própria instalação e também de projeção da própria cidade. Acho que tem que haver também uma questão que é muito importante, os fundos têm que ser discutidos e têm que ser participados. Tem que haver um maior envolvimento das comunidades nos desenvolvimentos dos projetos aos quais vão ser alocados fundos. Este projeto, por exemplo, não foi um projeto suficientemente participado. É uma cautela que devemos ter em relação ao futuro. A aplicação de fundos comunitários numa instalação como esta, a partir de agora, é fundamental e importante. Tem que ser com estas premissas. O projeto tem que ser devidamente enquadrado numa necessidade que está identificada, o seu investimento ser corretamente aplicado e o uso, de certa maneira, a utilização desses fundos comunitários ser feito de uma forma correta, transparente e conhecida e que não haja dúvidas para ninguém. Em 2020, Portugal teve a pior pontuação dos últimos 10 anos no Índice de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional. E a soma avultada de fundos para gerir durante os próximos anos levanta dúvidas à sociedade sobre se teremos meios para garantir que serão executados com transparência.
Fraudes com fundos europeus existem provavelmente pela Europa toda. O problema está na forma como se lida com esses casos. E Portugal, de facto, não tem um bom currículo na luta de combate à corrupção. Temos de combater algumas ideias feitas que não são confirmadas pelos dados. No quadro cuja análise já está terminada, que foi o quadro que terminou em 2013, se formos ver a percentagem de verbas que estão afetadas por fraude, a nível europeu, são 0,86%, portanto, menos de 1%. Em Portugal é 0,71%, portanto, ainda menos do que a média europeia. Que, sobretudo agora que os fundos são em maior volume, nós estamos preparados para uma tolerância zero. Há diferentes tipos de corrupção. Há quem diga que é cultural, mas a cultura também se altera. Por exemplo, a Suécia do século XVI e XVII era extremamente corrupta e hoje não é. Também há uma concepção que às vezes existe e que é divulgada pela imprensa de que Portugal deixa fundos por executar. Portugal nunca devolveu dinheiro, ao contrário de outros países, e estamos convencidos que Portugal vai executar completamente os fundos que tem neste momento entre mãos. Agora, o problema não é tanto executar fundos, é executá-los bem. E isto significa que Portugal tem de ter uma visão clara para onde quer ir. Portugal aparece como um dos países mais centralizados da OCDE. Será um problema? Eu só conheço 2 países na OCDE que se mantiveram tão centralizados e conseguiram se desenvolver. 2, talvez 3. Um é a Irlanda, outro é a Nova Zelândia e o terceiro é Israel. Eu gostava de enfatizar aquela que é para mim outra razão do falhanço da economia portuguesa à entrada no século XXI. Nós temos uma economia super centralizada e a gestão dos fundos europeus é também super centralizada. Porque nós temos um modelo que está completamente desajustado de um mundo que é super rápido e que não se compadece com ter um pedido de uma necessidade que está em cima de uma Secretaria de Estado um mês e depois vai para uma Direção-Geral e está mais um mês. E quando nós damos conta, a empresa já foi para outro sítio. E esta é uma oportunidade única, não volta a acontecer. É uma enorme responsabilidade ser-se protagonista de uma fase histórica de relançamento da economia do país, num quadro em que a Europa esteve lá. E eu acho que isto requer uma grande consciência coletiva da nossa responsabilidade. Não há nenhuma razão para Portugal não conseguir fazer isso. Porque não me venham com as teorias que eu não posso ouvir quando me dizem que Portugal é um país pequeno, ou quando me dizem que Portugal é um país periférico. Mas periférico em relação a quê? Portugal, nós, pelo contrário, estamos exatamente no cruzamento da grande massa, da maior massa, digamos, continental que há, que é a Euroásia, mesmo ao pé da África. Lisboa é a linha direta mais próxima com Nova Iorque. Somos maiores que a Suíça. E a Suíça é um dos países mais ricos do mundo. Somos muitíssimo maiores que o Luxemburgo. Somos maiores do que a Irlanda. São países que conseguiram resultados notáveis. São complexos, que são gerados muitas vezes, e que têm um aspecto cultural. Nós não somos nem os melhores, nem os piores do mundo. Mas estamos perfeitamente em condições de competir com qualquer país do mundo. Estamos em perfeitas condições para isso. Feitas as contas, recebemos ao longo de 35 anos qualquer coisa como 10 milhões de euros por dia em fundos europeus. E nos próximos 8 anos, esse valor irá subir para 17 milhões dia. Estamos perante uma oportunidade única e há quem defenda que é, porventura, a última. Temos então os recursos para levar a cabo uma das mais ambiciosas empreitadas enquanto nação. Trata-se de capitalizar esta oportunidade para inverter uma tendência de fraco crescimento e tendo em vista um país cada vez mais coeso, competitivo e desenvolvido. Estaremos à altura do desafio?